Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Parábola do fariseu e publicano. Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14, diz assim na minha versão NVI. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem mesmo ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém. Queridos, nós temos hoje em dia nossa rotina, em nosso contexto atual, nossa rotina está desacelerada. E é claro, por um mal de saúde que acometeu não só nosso país, mas como todo o planeta. Temos vivido esses tempos mais solitários, alguns, com nossa família, pessoas que estão mais reservadas em quarentena, outras que continuam trabalhando, mas é certo que essa pandemia atingiu a todos de uma forma ou de outra. Mas como tem sido os nossos dias, quando estamos a sós ou quando estamos em casa? É claro que eu estou fazendo essa pergunta e você vai responder consigo mesmo. Como tem sido esses tempos? Como tem sido o que envolve, como tem sido a sua reflexão? Será que a gente tem olhado para trás e precisamos e temos visto que precisamos recomeçar ou precisamos mudar muitas coisas? Será que a gente precisa, ou será que a gente deve olhar para trás e mudar as nossas atitudes? Eu acho que, pelo menos para mim, Deus tem trabalhado algumas coisas com relação à igreja. Ou precisamos relembrar algumas coisas quanto à igreja. Quando eu digo precisamos, estou falando como igreja do Senhor, igreja viva, igreja na terra, não rótulo. Igreja eu e você. Precisamos relembrar, por exemplo, aqueles que tinham na igreja ou no templo, nas 4 paredes, a esperança de um culto. Precisamos rever nossas religiosidades. Precisamos rever porque nesse tempo a gente não tem ido à igreja. Não tem ido a um prédio, não tem ido às 4 paredes. Deus faz abala as nossas perspectivas e faz, perdoa a expressão, uma bagunça santa nas nossas perspectivas, para que a gente possa repensar ou relembrar algumas coisas. Como, por exemplo, isso. Lá em João, no capítulo 4, Jesus está falando com a mulher samaritana. E ela pergunta, aonde se deve adorar? Os judeus diziam que era em Jerusalém. Os samaritanos diziam que era no monte. Jesus vai dizer o seguinte, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Porque o altar não está mais no templo ou no monte. O altar está no nosso coração. É necessário que a gente relembre isso. Relembre isso como igreja. E acredito que nesse tempo, por mais que hoje a gente ache óbvio isso, mas é necessário que de vez em quando a gente
reencontre algumas coisas que são óbvias na nossa mente para que a gente possa relembrar. Outra coisa também, no outro extremo disso, a indiferença em relação à comunhão. É necessário que a gente, nesse tempo, a gente comece a repensar isso também. As pessoas que não têm interesse ou é indiferente com relação à comunhão uns com os outros, a estar juntos, a Bíblia vai dizer que é nessa comunhão que a gente começa, que a gente se desenvolve, que a gente cresce. E é lá em Hebreus, no capítulo 10, 25, que o autor vai dizer o seguinte: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima um dia. Ou seja, nessa comunhão, é nesse contato uns com os outros que existe o crescimento, o encorajamento. Também é preciso que a gente, nesse tempo, a gente reencontre a nossa família. E reencontre porque nessa rotina, na rotina que nós estávamos, era difícil a gente repensar, a gente pensar nisso. Era difícil a gente encontrar uns com os outros. Na sexta-feira nós fizemos uma live com um pequeno grupo dos jovens e a gente pensou nisso, de pessoas que só conseguem conversar quando estão atrasadas no meio da calçada e andando do lado das outras, só conversam assim. Muitos de nós, a gente só se encontra no ponto de ônibus ou numa padaria e só ali, na correria do dia a dia. Mas na nossa família, muitas vezes a gente só se encontra à noite. Muitos de nós só encontramos o cônjuge dormindo. E só nos vemos e conversamos no final de semana. Como que a gente precisa repensar e rever esses dias? E também outra coisa que a gente precisa rever é o nosso relacionamento com Deus. Lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus vai dizer que é preciso somente um quarto e uma porta fechada. E a simplicidade do relacionamento acontece com Deus. É necessário que, não é necessário que haja 4 paredes bem elaboradas ou um local muito bem arquitetado. É necessário somente o nosso quarto. É claro que nós estamos fazendo essa live e tendo esse culto só nesse momento. É claro que é necessário que estejamos uns com os outros, como a gente acabou de ler o texto. Mas o relacionamento com Deus é necessário somente isso. Porque nós muitas vezes analisamos o relacionamento com Deus como se fosse um posto de gasolina, ao qual a gente abastece no domingo à noite. E só vai manter esse tanque ali baixo ou com gasolina e só vai reabastecê-lo no domingo que vem. É necessário que na segunda, na terça, na quarta, em todos os dias nós continuamos a reencontrar Deus. E a que deixar, ou se dispor a que Deus nos reencontre. Ter esse contato com o próprio Deus. E é nesse sentido que a gente vai lendo, que a gente fala nesse texto, que a gente abre esse texto e lê essa parábola do fariseu e do publicano. É preciso primeiro que a gente saiba quem é fariseu e quem é publicano. O fariseu era uma seita judaica, em que era muito importante. A gente leva em conta e desvaloriza o papel do fariseu pelos embates de Jesus com eles. Mas os fariseus eram importantes para manterem a lei, era importante para ensinar o povo também. Era importante para manter um culto. Os fariseus eram importantes naquele momento. É claro que, como Jesus próprio viu, existiam alguns que precisavam reencontrar Deus. Só existia religiosidade. Mas não é por isso que a gente precisa renegar ou negar a própria função do farisaico. De outro lado, existia um publicano. Quem era o publicano? Naquele tempo, Roma tinha tornado Israel colônia e fez de alguns judeus publicanos, ou seja, cobradores de impostos de próprios judeus, ou seja, eram vistos como traidores. Outra coisa, qual era o ganho deles? Os romanos diziam: olha, a minha porcentagem é de 20%. O que vocês cobrarem a mais é de vocês. E aí, não só
como traidores, mas também como ladrões, que muitos deles cobravam sempre bem a mais. Então, o que a gente começa a perceber? Que existia na sociedade, ou pelo menos nesse local do templo, da oração, existia um que tinha, ou que pelo menos à primeira vista, tinha um contato extremo com Deus, que era um homem religioso, que era um homem devoto ao Senhor, e tinha outro que era um traidor. Tinha outro que não, vivia muitas vezes à margem da sociedade, não por ser desprezado e pobre, mas pelo contrário, por muitos deles quererem um ganho muito maior. E a gente começa a perceber que essa parábola fala comigo e com você durante os nossos dias também. Como a gente tem visto e como a gente tem encarado num ambiente muitas vezes religioso uns aos outros. E como a gente tem se visto nisso. E aí, eu queria falar com vocês com relação a essa parábola, com relação a esse texto, algo que tem falado muito ao meu coração essa semana, sobre o relacionamento com Deus e sobre a visão que nós temos de nós mesmos, sobre qual é a opinião que nós temos de nós mesmos. E aí eu quero falar primeiro com você sobre o fariseu. O fariseu, ele tinha uma opinião sobre si bem exacerbada. E aí ele vai usar, a partir dessa religiosidade, dessa forma religiosa de tratar o relacionamento com Deus, ele usa 3 ferramentas que na cabeça dele são infalíveis nessa parábola. A primeira é uma visão desequilibrada de si. E aí na minha versão, o texto vai dizer o seguinte, que o fariseu orava no íntimo, mas em algumas versões, que eu acho que é até melhor de se explicar, orava de si para si mesmo. E eu gosto mais dessa versão desse texto, dessa frase. E que não é novidade que nós temos, eu e você, temos visões desequilibradas sobre nós mesmos. Muito disso fruto do pecado e muito disso fruto do que a psicologia vai dizer sobre complexos. Para quem tem uma visão desequilibrada negativamente de si, a psicologia vai dizer que é o complexo de inferioridade. O que tem a visão desequilibrada e exacerbada de si mesmo, a psicologia vai falar que é um complexo de superioridade. É claro, a gente precisa ressaltar que esse complexo de superioridade muitas vezes é fruto de um complexo de inferioridade, porque acaba disfarçando no relacionamento que se acha desigual um com o outro, acaba disfarçando e veste uma capa exacerbada de um orgulho de superior. Então, a gente começa a perceber que a visão do fariseu era uma visão que era exacerbada sobre si mesmo. Ele tinha confiança em si, acho que confiança até demais em si. Ele se achava demais, como podemos falar hoje em dia. Mas a questão do fariseu não era um complexo de inferioridade. A gente começa a perceber na história dos evangelhos, e a gente começa a perceber que a imagem do fariseu, por mais que alguns deles, e a sua função seja importante, muitos deles tinham uma opressão sobre o povo. Exercia isso a partir de uma religiosidade, a partir de algo e de um ensino muitas vezes mais duros sobre aquelas pessoas que não tinham como cumprir. Exigia 100% da lei sendo cumprida, porque se não cumprisse, era pecador, era traidor. E aí, em Mateus 6, vai nos dizer, no Sermão do Monte, que os hipócritas tinham uma atitude parecida com a do fariseu aqui, a de orar em mãos levantadas, de pé e de voz alta. Eu não estou recriminando quem faz isso, mas o propósito disso, porque lá em Mateus 6 vai dizer para a gente que eles faziam isso para serem vistos pelo povo, por quem estava em volta dele. E, inclusive, Jesus vai dizer no Sermão do Monte que eles tinham sido recompensados por isso. Eles tinham sido vistos por eles.
texto vai dizer para a gente que a nossa oração, ela não pode ser, por exemplo, corrompida por um orgulho, corrompida por uma imagem exacerbada de nós mesmos. A gente não pode fazer o que o fariseu fez, que de uma propagação daquilo que ele é. Em nenhum momento o fariseu orou. Em nenhum momento o fariseu, Jesus vai dizer que nessa parábola, que essa oração foi de si para si mesmo. É interessante a gente pensar nisso, porque se aquela pessoa que tem a necessidade de sempre, constante, de valorizar a sua imagem, de propagar a sua imagem, na oração, a ideia dela nunca foi entronizar Deus, mas entronizar ela mesma. Então, por isso, essa expressão é interessante de si para si mesmo, porque assim como em Mateus 6, a gente vai perceber que todas aquelas pessoas que eram hipócritas e oravam com vozes altas para serem vistas pelo povo, tinham a recompensa de ser ouvida pelo povo. Essa pessoa que não entronizava Deus, essa pessoa que não coloca Deus no centro, ela já tem o seu Deus, já foi ouvido, já recebeu a oração. O seu Deus não é Deus entronizado, Jesus Cristo entronizado, mas é ela mesma. Por isso que essa oração faz um círculo dentro dela mesma. É por isso que essa oração não sai dentro dela mesma. Ela mesma ouve, porque ela mesma é só próprio Deus. E é essa imagem que Cristo vem quebrar nessa parábola. A autossuficiência, a autojustiça. É exatamente isso que Jesus quer quebrar. Quando a gente pensa nisso, quando a gente tem um coração corrompido com o nosso próprio orgulho, o bezerro de ouro tem a nossa cara. Os ídolos têm a nossa cara. Nós começamos a adorar nós mesmos. Nós começamos a colocar aquilo que nós fazemos na nossa frente. Por quê? Uma outra ferramenta em que o fariseu vai usar, a propaganda das suas virtudes. E é por causa do seu orgulho e da visão desequilibrada sobre si. Para os fariseus, as suas obras são um convite para que Deus possa olhar para ele de uma forma diferente. E aí ele começa a falar das suas obras, como se fosse uma entrevista de emprego. De repente, um discurso desse nem na entrevista de emprego possa ser avaliada, bem avaliada. Porque quem avalia requer que isso seja feito em grupo. Muitas vezes quem faz isso porque confia que as suas obras únicas, e somente ele pode fazer aquilo de bom. Mas ninguém pode fazer melhor que ele. E aí o fariseu vai dizer o seguinte, que ele jejua. O fariseu jejuava 2 vezes por semana. Enquanto em Levítico 16 vai dizer que era 2 vezes por ano, ou em determinados meses. O dízimo, o fariseu dava o dízimo até dos vegetais, como informa Lucas 11. E até dava mais do que na verdade era proposto. Mas nunca como gratidão, sempre como uma barganha, sempre querendo comprar uma estrelinha dourada de Deus. Sempre querendo receber palmas de Deus, receber palmas uns dos outros. Não era uma gratidão, era, na verdade, uma forma de barganhar, ou querer barganhar com Deus. Mas, quando a gente defende as nossas virtudes diante de Deus, fazendo propagandas dela, fazendo aquilo em que Deus reprova, aquilo em que Cristo nessa parábola vai reprovar, o que a gente está querendo fazer não é em vez de colocar os nossos pecados diante de Deus e de reconhecer diante de Deus aquilo que nós somos, na verdade a gente quer enganar a Deus. Quando a gente faz a autoanálise na ceia, e quando o Paulo vai em Coríntios propor e colocar essa autoanálise, não é uma forma de validar o seu acesso à ceia. Não é um conjunto ou achar virtudes que possa validar o seu acesso à ceia. Quando Paulo faz isso, Paulo faz para que a gente possa olhar para nós mesmos, não achando nada, achar
o convite de Cristo, que foi o sangue dele próprio vertido na cruz. Não foi a minha virtude, a sua virtude que deu acesso à mesa, foi o sangue de Cristo. Assim, não foi a minha virtude ou a sua virtude, que não é a minha virtude e a sua virtude que dá acesso ao próprio Deus, que dá acesso a relacionamento com Deus. Não é o que eu faço, não é o seu jejum, não é o seu dízimo, não é nada disso, não é o seu ato de justiça que vai validar o seu acesso a Deus. O que valida o meu acesso a Deus é Ele querer se relacionar comigo. É Ele me amar primeiro. Ele que abriu a porta. Não foi eu. Eu não tive como abrir as portas. Foi Ele que abriu a porta desse relacionamento comigo e com você. Não sou eu e não é você que reúne virtude suficiente para encarar a Deus, para olhar para Deus. É Deus que, apesar do nosso pecado, apesar daquilo que nós somos, nossas corrupções, Ele ainda escolhe se relacionar conosco, pela sua misericórdia, pela sua graça. Outra ferramenta que o fariseu vai usar é a comparação com o outro. E aí o texto vai dizer que o fariseu começa a se comparar com o publicano. E aí é uma forma do fariseu mostrar o fruto dessa corrupção que houve no coração dele. Porque, primeiramente, essa corrupção começa, esse orgulho começa tendo uma visão maior do que daquilo que realmente a gente é. Depois, ele começa a querer falar com Deus tete a tete, como se fosse algo muito comum, ou que ele fosse virtuoso demais falando com Deus, e faz propaganda de si mesmo. E não só o relacionamento com Deus é corrompido, mas também com o outro, também com o próximo. Porque do lado ele começa a se comparar com aquilo que o fariseu era, e começa a condenar. Porque ele começa a fazer uma oração falando daquilo que ele não era e da visão que ele tinha sobre o publicano. E aí, a gente começa a perceber que uma opinião sobre si mesmo produz um relacionamento desonesto com Deus. Eu não só com Deus, mas também com o próximo. Uma visão, uma opinião sobre si mesmo que possa ser desequilibrada, que não passa pela lente, pelo crivo do Espírito Santo, pode corromper o meu relacionamento com o próximo, porque a gente se coloca acima dele. Já que eu tenho acesso a Deus, já que eu sou bom o suficiente, eu não sou como esse fariseu, eu não sou como esse publicano, eu não sou ladrão. E aí, Kenneth Bailey, no seu livro, As Parábolas de Lucas, ele escreve o seguinte: sabemos que a pessoa não é ladra e adúltera, sabemos que a pessoa que não é ladra e adúltera não é necessariamente uma pessoa de bem. Além do mais, a experiência demonstra que a procura das falhas e dos fracassos dos outros causa os piores prejuízos ao próprio crítico. E desta forma, esta atitude deve ser evitada a todo custo. Ou seja, a primeira parte dessa frase e disso aqui é que não é necessariamente por eu não matar, por eu não roubar, não é necessariamente uma pessoa de bem. Não necessariamente eu sou uma pessoa com a moral muito elevada. O fato de nós pertencermos a Cristo não nos faz, não é pelo nosso mérito. O fato de nós pertencermos a Cristo, sermos da família de Cristo, sermos da família de Deus, não nos faz, isso não é pelo nosso mérito. Porque quando a gente começa a orar a Deus e na nossa mente encarar isso como nosso mérito, a gente começa a acumular virtudes ou possíveis virtudes que possam afastar do outro, afastar do próximo, e a comunhão fica corrompida. A comunhão fica em segundo plano. E aí a gente começa a perceber que o fariseu tem essas atitudes. O fariseu é uma pessoa que, na sua lente religiosa, ele é o melhor que todo mundo. Na sua lente religiosa, ele tem um acesso mais curto a Deus do que todos.
na sua mente religiosa, os seus atos de justiça são únicos e são perfeitos. É por isso que ele ora a Deus e consegue olhar para cima, não porque Deus deu o livre acesso a ele, mas porque as suas virtudes na sua cabeça farisaica, ele tem acesso livre a Deus. Mas aí, a gente vê Jesus falando sobre o publicano. E é interessante, Jesus falando sobre o publicano, a primeira vez que a gente começa a olhar esse texto, a gente percebe que o fariseu usa linhas e linhas para orar a Deus, para orar de si para si mesmo, como diz o texto. O publicano só fala uma frase: Deus, ser compassivo, porque eu sou pecador. Ser misericordioso, porque eu sou pecador. Ele não conseguia olhar para cima. Enquanto o fariseu olhava para ele e o acusava, ele não olhava para cima, porque ele tinha em sua consciência que as suas mazelas e os seus pecados poderiam muito bem atrapalhar aquilo ali. Ele tinha não a preocupação de colocar as suas virtudes diante de Deus, mas ele queria colocar, na verdade, os seus pecados, as suas mazelas diante de Deus. E isso surte um arrependimento. E aí, toda pessoa que se vê diante de Deus, mas se enxerga como imerecedor da graça de Deus, experimenta um relacionamento sincero com o próprio Senhor Jesus. A gente só consegue experimentar esse relacionamento honesto com Deus, sincero com Deus, quando a gente tem a real visão de nós mesmos. Quando a gente enxerga o nosso real local, aonde a gente se encaixa nessa relação. Porque se eu tenho uma visão depreciada de mim, eu não consigo alcançar esse relacionamento. Mas se eu também passo do ponto, achando que eu sou mais daquilo que eu sou, eu também não consigo ter um relacionamento honesto com Deus. É necessário que eu rasgue minha alma, rasgue minhas vestes de orgulho, rasgue as minhas vestes de pecado diante de Deus, para que, na verdade, eu possa ter um relacionamento honesto com Ele. E aí, essas pessoas que mantêm esse relacionamento, elas experimentam algo a mais. Como Isaías, por exemplo. No capítulo 6 de Isaías, ele vai se olhar não só como pecador, mas também vivendo num ambiente pecaminoso. Como Pedro, lá em Lucas, no capítulo 5, na pesca maravilhosa, Pedro ele se joga e coloca o seu rosto em terra, porque ele vê o milagre acontecendo, ouve as palavras de Jesus e percebe que ele não tem virtude suficiente, mas ele tem pecados. E a frase que ele fala: afasta-te de mim porque eu sou pecador. É claro que a primeira visão dessa atitude é a culpa, mas é a culpa que leva ao arrependimento. Não é a culpa que a gente fica parado na culpa, é a culpa que leva ao arrependimento. Pedro experimentou a culpa para depois levá-lo ao arrependimento. A gente pode perceber que na oração do publicano, e aí a gente vai começando a perceber que é uma oração simples e é uma oração sincera. E pessoas que experimentam um relacionamento com Deus, sincero com Deus, eles começam a experimentar uma mudança de perspectiva, uma perspectiva transformada. Joga fora a sua religiosidade, joga fora a sua hipocrisia. Porque ele começa a falar com Deus aquilo que ele realmente sente. E não tenta enganar a Deus em suas orações com palavras bonitas ou bem elaboradas. Na verdade, o que Deus quer de um relacionamento é sinceridade e direção, e ser direto no ponto. E aí, as pessoas que rasgam as suas vestes, no versículo 14 vai dizer, elas experimentam, na verdade, a justificação de Deus. E aí Cristo vai perguntar, Cristo vai falar, olha, foi o publicano, foi esse, não o outro. Ou seja, foi esse o publicano. Apesar de ser publicano, apesar de ser visto traidor, apesar de ser visto como humilhado, apesar de ser visto como ladrão, adúltero, apesar de ter toda essa acusação, apesar disso tudo, ele saiu justificado diante de Deus.
porque apesar disso tudo, ele não quis ganhar a Deus com as suas virtudes. Ele quis colocar diante de Deus os seus pecados. Enquanto o fariseu, que era bem visto diante do povo, que era visto como um homem religioso e um homem de Deus, enquanto o seu orgulho falou mais alto do que o seu arrependimento, enquanto suas virtudes ou a junção delas falaram mais alto do que os seus pecados e a sua vontade de se arrepender dos seus pecados, ele não conseguiu justificação diante de Deus. Deus não procura capa e Deus não procura palavras elaboradas. O que Deus procura é um coração sincero, um coração adorador. Aí, meu querido, como a gente falou na semana passada, a gente precisa e deve passar por isso tudo de uma forma atenta para ser mudado e transformado por isso tudo. Já concluindo, não podemos deixar esse tempo passar sem que sejamos mudados. Não podemos deixar isso passar sem que a gente volte a toda a rotina, toda aquela a rotina não só profissional, mas também eclesiástica, na igreja, sem que a gente seja transformado como pessoas individuais e como também igreja em grupo. Precisamos ser transformados, precisamos ser mudados. Precisamos rever nossas opiniões sobre nós mesmos. Diante de Deus, não é válido, Deus não aceita a sua junção e a sua coleção de virtudes. Deus não aceita, Deus não quer trocar figurinhas de virtudes. O que Deus quer fazer é ter um relacionamento sincero conosco. O que Deus quer é que a gente consiga abrir o nosso coração e receber, na verdade, aquilo que Ele quer falar conosco. Ser exaltado é muito mais do que a gente tem visto durante a história. Durante a história, esse trecho tem sido mal interpretado, porque ser exaltado não é estar acima de tudo, até porque seria uma negação da própria parábola. Ser exaltado aqui está ligado, na verdade, em participar de um relacionamento sincero com Deus. Ser exaltado é ter a sinceridade e ter seu relacionamento, ter sua oração sendo ouvida pelo próprio Deus. Ser exaltado, aqui nesse texto, versículo 14, quer também dizer que o meu relacionamento com o outro não se baseia no meu orgulho, na minha soberba. Se baseia na sinceridade de que eu e ele estamos no mesmo caminho. Não importa em que posição estamos dentro de um grupo de organização da igreja. O que importa é se na visão de Deus nós estamos no mesmo lado, nós estamos no mesmo caminho. Ele nos mostra, Cristo nos mostra, que a luz do Evangelho não vem para iluminar nossas virtudes. O que na verdade ele faz é revelar as nossas mazelas. A luz do Evangelho nunca foi para focar nas nossas virtudes. Ela foi para revelar os nossos pecados, nossas mazelas. E para expor aquilo que nós somos, para que a gente possa ter um caminho sincero e honesto diante de Deus. Por isso eu quero orar com você. Deus, nós queremos, ó Pai, ter um relacionamento sincero com o Senhor. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a rasgar o nosso orgulho. Senhor Deus, muitas vezes quando a gente, e queremos que o Senhor nos perdoe, ó Pai, que quando a gente tenha atitudes de fariseu, atitudes de querer enganar o Senhor, atitudes de querer ganhar, ó Pai, a sua atenção com as nossas virtudes, como se fôssemos crianças querendo ganhar algum presente do Pai. Deus, nós queremos, Pai, na verdade, expor as nossas mazelas, as nossas feridas, ó Deus. Toda a nossa vergonha, Pai, sobre aquilo que nós somos. Por mais que estejamos, ó Pai, sendo forjados pelo Senhor, ainda existem muitas coisas nas nossas vidas que nós precisamos mudar. Existem muitas coisas que o velho homem ainda se levanta. Então, Deus, não é por isso, não é por pertencer ao Senhor. Coloque isso no nosso coração, que não é por pertencer ao Senhor
porque nós somos melhores uns dos outros. Nos leva, Senhor Deus, a ter uma comunhão sincera e ter um relacionamento sincero também um com o outro. Nos ajuda, Pai, a termos um caminho, ó Pai, uma estrada no relacionamento com o Senhor que possa ser aberta. E Deus abra as portas para que nós possamos falar com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém.